Conversar então agora, o vereador Divaldo Lara, presidente da Câmara de Vereadores, que é favorável ao impeachment da presidente Dilma, também pode fazer uma análise da sessão de hoje, onde tivemos os dois pontos de vista por parte dos vereadores durante o discurso na tribuna, né? Boa tarde, vereador. Boa tarde, Bruna. Boa tarde ao colega Auristela. Boa tarde aos telespectadores da nossa TV Câmara. Vou pegar um gancho, um trecho da fala da vereadora Auristela, que disse que o PT errou muito e pagou um preço por isso. Tá? O PT fez do governo um abrigo para bandidos. E o abrigo para bandidos custou o mandato da presidente Dilma. Foi isso. Tá? O Petrolão foi isso, o Mensalão foi isso. Os escândalos que envolvem bancos e que envolvem os mais diversos assuntos do governo provam isso. Ontem não foi votado isso. Ontem foi votado um impeachment pelas pedaladas fiscais, pelo descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, que é descumprida em Brasília e descumprida em Bagé. Se fosse seguir a risca, e se o parlamento de Bagé tivesse a coragem que o parlamento da Câmara dos Deputados teve, nós também teríamos aqui um processo de cassação aberto, por descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. E isso precisa ser dito, isso precisa ser do conhecimento público. Então, quando não se respeita a lei, que é o luzeiro de quem administra o que é público, é passivo, sim, de cassação, é passivo, sim, de pagamento de multas, é passivo, sim, de ser responsabilizado penalmente por isso. Então, eu vejo que o procedimento que aconteceu ontem no Brasil é um procedimento que foi baseado nas ruas e não começou simplesmente com o impeachment, começou lá com as passagens de ônibus, lá atrás, vereadora Auristela, e que foi tomando corpo, foi tomando coragem, que teve participação dos caminhoneiros, que teve participação da sociedade como um todo, que teve participação de vários setores da sociedade, não foi destinado a um único setor, a um único partido. Vocês podem ver a grande diferença disso. Quem organiza o movimento pró-impeachment é a sociedade. É a sociedade. E quem organiza o movimento contra o impeachment é o PT e as suas frentes sindicais, CUT e MST. Tanto é que são vermelhos. Então há uma diferença enorme do que é organizado pela sociedade e do que é organizado em defesa de um partido. Nós respeitamos os debates, há de mim sempre muito respeito pela divergência, pela crítica, mas eu enxergo que o PT chegou ao fim da linha, está pagando um preço por ter rasgado sua ideologia, por ter rasgado suas bandeiras, por ter decepcionado seus milhares e milhares de filiados que não concordam, Bruna, com esse atual momento, que reconhece as conquistas, e todos nós reconhecemos as conquistas. Agora, isso não dá direito de um partido roubar da nação. Isso não dá direito de um partido ter um senador da República, e o primeiro senador da República do PT preso, e delator do maior esquema de corrupção, dizendo e reconhecendo publicamente, Bruno, que o operador desse esquema era o ex-presidente da República. Então, isso está mais do que claro para qualquer cidadão de bem. Eu quero que Cunha, que Temer e que todos os políticos envolvidos em corrupção sejam punidos por isso. Sejam punidos. Eu desejo isso como cidadão, como político, como homem de bem que sou. Porque eu acredito que essa é a saída para termos um Brasil realmente, uma política séria e um Brasil realmente justo. Agora, veja bem, eu estava escutando algumas falas e alguns vereadores dizendo como que pode uma Câmara que tem 150 deputados indiciados, envolvidos com algum tipo de indiciamento votando. A justiça é falha. O processo penal é falho, o processo investigativo, então, que é falho. Porque isso aconteceu aqui na Câmara. Nós temos 2 vereadores do PT que foram responder o processo na justiça, condenados, recorreram, transitado julgado, um com decisão de recolhimento de cadeia,
outro com decisão de cassação de mandatos, não estão mais aqui no parlamento, mas que votaram matérias aqui na Câmara. Nós tivemos um outro vereador, o vereador Rafael Fuca, que respondeu um processo na Justiça, um processo muito forte, que é um processo de nepotismo, fez a sua defesa e se sagrou vitorioso. Está aí hoje o vereador. Agora, obedeceu o rito de transitado e julgado, porque senão o vereador Rafael Fuca não poderia estar aqui, não teria moral para votar. Então, é importante se dizer que o exemplo não pode ser só de cima para baixo, tem que ser de baixo para cima também. Aqui nós temos esses 3 exemplos que eu falei, 2 condenados e 1 absolvido, em processos graves. Isso mostra o quê? Que o discurso então tem que ser o mesmo. Os que estavam aqui e que votaram e hoje deram lugar para os suplentes, não poderiam estar, porque estavam respondendo o processo, não tinham moral para votar matéria nenhuma. É isso? Então que o PT reconheça isso dessa forma também. Acredito que esse é um debate importante, é um debate que vai se estender ao longo dos próximos dias, principalmente dos próximos 15 dias, que é quando o Senado vai implementar o seu processo de avaliação através do voto dos senadores. Em 15 dias o Brasil vai retomar os seus rumos. Acredito que o processo de discussão e de votação do Senado obedeça o mesmo rito da Câmara dos Deputados, dando direito ao contraditório, dando direito à ampla defesa, dando direito aos debates, com regras claras, e isso dá segurança para os cidadãos de bem irem para a rua e defenderem seu país, defenderem a sua nação. Muito obrigada, presidente.